Vamos agora analisar o catálogo de rolamentos da SKF. Logo na página 2 temos o índice deste catálogo. A seguir temos algumas considerações acerca do modo como se faz a seleção e a aplicação de rolamentos, os diferentes tipos de rolamentos que podemos encontrar neste catálogo. Estes são rolamentos radiais, tal como os anteriores que tínhamos visto. Estes aqui são rolamentos axiais, portanto cuja aplicação é para suportar cargas axiais. A seguir temos a seleção do tipo de rolamento, qual o rolamento mais adequado para as diferentes aplicações. Os tipos de cargas, que é muito importante saber. Aqui temos o exemplo de uma carga radial. Continuamos com cargas radiais. Aqui neste lado temos as cargas axiais. Elementos que suportam cargas axiais. Aqui temos uma combinação das duas cargas anteriores. Carga radial simultaneamente com carga axial. Estas cargas axiais podem ser num sentido, podem ser nos dois, ou podem ser no sentido oposto. Aqui também podemos ver que estes três tipos de rolamentos, de esferas de contacto angular e de rolos cónicos, permitem suportar cargas radiais e cargas axiais importantes. Estes outros permitem suportar cargas radiais, mas apenas cargas axiais relativamente fracas. Aqui embaixo temos rolamentos axiais, que podem suportar cargas axiais importantes e pequenas cargas radiais. Aqui estes rolamentos são adequados para suportarem desalinhamentos, portanto permitem que possam rodar em torno deste eixo e assim compensar alguns desalinhamentos. Aqui nestas páginas temos uma síntese das características principais de todos os rolamentos deste fabricante, com as diferentes características. Vamos agora passar para a seleção do tamanho do rolamento. Aqui podemos ver qual é que é a nova teoria da vida desenvolvida pela SKF, portanto as novas teorias que permitem calcular a duração do rolamento. E aqui a noção de capacidade, designada a capacidade de carga dinâmica, ou seja, uma capacidade de carga, a capacidade de carga que rolamentos possuem à fadiga, portanto solicitados dinamicamente, com variação das cargas, e também a noção de vida. Aqui nesta página temos a fórmula que é usada para calcular a vida nominal de rolamento, ou seja, dividindo a capacidade de carga C pela carga dinâmica equivalente elevada a um expoente P, podemos calcular a vida nominal em milhões de rotações. Se pretendermos calcular a vida nominal em horas, utilizamos esta equação aqui, em que n é o número de rotações por minuto do veio onde está montado o rolamento. A partir da página 34 aparece a fórmula da vida nominal ajustada. Ou seja, vamos corrigir a vida nominal com um conjunto de coeficientes A1, A2 e A3 que dependem da fiabilidade, que dependem do material e que dependem ainda das condições de funcionamento do rolamento. O fator de fiabilidade, calculado aqui nesta tabela, o fator A1. O fator A2 considera-se normalmente igual a 1, pode-se adotar como igual a 1.
E o fator 3, fator ajuste A3, é o fator que tem a ver com, está relacionado com as condições de funcionamento e especialmente com a lubrificação do rolamento. Em condições normais de funcionamento, este fator A3 é baseado na relação de viscosidade K. Esta relação de viscosidade K é uma relação entre a viscosidade real do lubrificante, ν, e a viscosidade ν1 necessária para uma lubrificação adequada. A viscosidade ν1 pode ser determinada a partir do diagrama 1, que é este diagrama que aqui está. A viscosidade ν pode ser determinada a partir deste diagrama 2, em função da temperatura de serviço. Como estes fatores A2 e A3 são fatores interdependentes, a SKF decidiu combinar estes dois fatores e então encontrar um fator A23. Este fator A23 pode ser determinado a partir do diagrama 3 em função da relação de viscosidades K e desta zona do gráfico. Aqui nesta página, na página 40, aparece a nova teoria desenvolvida pela SKF, a nova teoria da vida. A fórmula da vida ajustada, ou da nova teoria da vida da SKF, é dada por esta equação, em que continuamos a ter o fator A1, que é o fator de fiabilidade, e agora temos um fator que é designado por ASKF. Este fator ASKF é baseado na nova teoria de vida. Este fator ASKF é determinado a partir do diagrama número 4, em função deste parâmetro, e para diferentes valores de K. Este diagrama 4 é válido para rolamentos radiais de esferas. Temos ainda o diagrama 5, que é válido para rolamentos radiais de rolos. O diagrama 6, que é válido para rolamentos axiais de esferas. E o diagrama 7, que é válido para rolamentos axiais de rolos. Este parâmetro que entra aqui, este ℏc, é o fator de ajuste para a contaminação e é determinado a partir da tabela 8. Na página 46 podemos ver um exemplo de aplicação deste método do cálculo da vida do rolamento pela SKF. As cargas dinâmicas aplicadas nos rolamentos a carga dinâmica equivalente é obtida a partir desta equação e para cada tipo de rolamento temos equações que nos permitem fazer a determinação desta carga dinâmica equivalente. Portanto, é isso que vamos fazer a seguir, é analisando os rolamentos que nós vamos estudar, ver como é que se faz o projeto, a seleção de cada um desses tipos de rolamento, calculando para isso a vida do rolamento. Vamos agora analisar como se faz a seleção de um rolamento rígido de esferas da SKF. Podemos ver aqui algumas das características destes rolamentos de esferas. Mais características, dimensões,
folgas, desalinhamento, tolerâncias, gaiolas, massa, carga mínima. E agora sim, o local onde vamos calcular a carga dinâmica equivalente específica para este tipo de rolamento rígido de esferas. Quando temos rolamentos individuais, ou ainda rolamentos em pares dispostos em tandem, usamos estas equações para calcular a carga dinâmica equivalente P. Portanto, em função da relação entre a força axial e a força radial, comparando-a com a folga normal E. Os fatores x e y. Vamos agora analisar como é que é feita a seleção de um rolamento de esferas de contacto angular. Estes rolamentos de esfera de contacto angular permitem que possam receber cargas axiais num só sentido, numa só direção. Mais uma vez, podemos ver as suas dimensões, tolerâncias, desalinhamentos, o tipo de gaiolas. E finalmente, na página 292, podemos fazer a determinação da carga dinâmica equivalente. Assim, para calcular a carga dinâmica equivalente para rolamentos individuais, temos que usar estas duas equações em função da relação FA sobre FR. Quando é menor que ou igual que 1.14, utilizamos P igual a FR. Quando FA sobre FR é maior que 1.14, utilizamos esta outra equação. Se nós tivermos rolamentos montados em pares, em O ou em X, temos que usar estas outras equações. Para determinarmos a força axial nos rolamentos, temos que usar esta figura que está aqui nesta página com fundo azul. Aqui nesta figura, por exemplo, temos uma disposição em O. Portanto, quando os dois rolamentos de esferas de contacto angular são dados em O. Em B temos uma força FRB. Em A temos uma força radial FRA. Podemos ainda ter também uma carga axial externa, K, a apontar nesta direção. Nestas circunstâncias, temos que verificar qual destas condições, um A, um B ou um C, se verifica. Portanto, temos que comparar FRA com FRB e assim determinar a força axial em A e a força axial em B, consoante o caso em que nós estejamos. Só depois de termos calculado o FA, a força axial em A e a força axial em B, é que podemos fazer estas relações, é que podemos calcular estas relações FA sobre F e verificar se é menor ou igual que 1.14 ou se é maior que 1.14. A seguir começam as listagens de rolamentos de esferas de contacto angular. Portanto, desde um diâmetro 10, com a respectiva designação, com a respectiva capacidade de carga dinâmica e estática, com a carga limite de fadiga PU, para diversos diâmetros. De uma vez, só temos que depois escolher aqui um rolamento em função do diâmetro do veio, verificar, calcular a vida nestas condições e, se for suficiente, está a seleção feita. Se não for, temos que passar para o rolamento seguinte. Até que encontremos um rolamento que cumpra o requisito. Portanto, que cumpra o número de horas pré-estabelecido. Ou as rotações pré-estabelecidas.
Seleção de rolamentos de rolos cónicos. Estes rolamentos permitem suportam fortes cargas radiais e também importantes cargas axiais. Podemos ver aqui algumas das características destes rolamentos. Designações, dimensões, tolerâncias, desalinhamento, folgas, cargas mínimas e finalmente aqui na página 519 temos o modo de determinar a carga dinâmica equivalente. Assim, esta carga dinâmica é calculada a partir destas equações em função da relação força axial a dividir pela força radial, contando com a folga interna do rolamento. Estes fatores, esta folga interna é, bem como este fator Y, vem nas próprias tabelas dos rolamentos, como iremos ver a seguir. Para determinarmos as forças axiais, temos que consultar esta figura e as respectivas equações e escolhermos qual é que é o caso em que nos encontramos, ver quais são as condições de carga e assim determinar a respectiva carga axial no rolamento A e a carga axial no rolamento B, seja na situação 1A, 1B ou 1C. Ou ainda, se a carga axial apontar no outro sentido, 2A, 2B ou 2C. Depois de termos feito então os cálculos das forças axiais, comparamos em cada rolamento, em cada apoio, essa força axial com a força radial respectiva desse apoio, com o ator com a folga interna e aplicamos esta equação para o cálculo da carga dinâmica equivalente. A partir da página 525 aparecem os dados de toda a gama de rolamentos deste tipo, fabricada pela SKF. Mais uma vez temos aqui a designação da coluna, a negro, carga limite de fadiga, capacidade de carga estática, capacidade de carga dinâmica e lá está o rolamento, o diâmetro interno do rolamento a que corresponde o diâmetro do veio onde é montado.